Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, nos ensina isso lindamente. Esse alinhamento entre as três forças, as formas de expressão, as três forças, né, da alma, que a gente chama. O meu pensar, o meu sentir e o meu agir. E esse é um problema grave, porque muita gente que tem muito boa vontade, até uma muito boa formação, estão com essa estrutura completamente desalinhada. Então, assim, você pensa uma coisa, mas você, né, você acredita, você se coloca uma imagem, você se diz uma coisa aqui na mente, mas você está sentindo uma coisa que está indo para o outro lado. Por exemplo, essas coraças te levam a sentir e a representar o mundo de uma certa forma. Mas fala, não, isso aqui é o certo, não sei o que tem. O que está acontecendo? A sua mente e a sua emoção estão indo para lados diferentes. E aí o seu agir vai para onde? Entendeu? Ele fica ali. Você vai agir, porque a gente age no mundo, mas o negócio está completamente desalinhado. E isso vai te gerar, dar uma confusão. Isso gera confusão. E essa confusão vai se manifestar durante a sua leitura de campo também, porque você está mergulhada nessa confusão, nessa incongruência, entende? Entre essas três manifestações. Então, só existe uma possibilidade para você criar o foco e realmente enxergar o que está aqui, que isso esteja alinhado. E essa confusão, você vai percebê-la durante a leitura de campo e vai fazer com que esta confusão, vai fazer com que as suas intervenções sejam mais racionais e menos intuitivas. E aí a gente está falando, né, como a gente trabalha, que você vai aprender a trabalhar e desenvolver cada uma dessas tipos de intuição, porque você não tem uma intuição, mas você tem pelo menos 3 níveis de intuição que você trabalha, né? Esta, que é a intuição, que vem também com a compreensão mental, mas não é por ela que começa pela intuição que vem do umbigo, né? Com a intuição, com o saber, que é uma coisa visceral. Por isso você precisa trabalhar seu corpo. Por isso você precisa trabalhar o desbloqueio das emoções para que o amor flua, porque a inteligência, uma outra intuição está aqui no sentir. Para então a intuição que organiza e traz, né, com clareza a possibilidade do caminho de cura também possa se fluir, se manifestar. Então, assim, para que o seu movimento sistêmico, a sua, né, a facilitação terapêutica que você faz para o outro, ela seja efetiva, você precisa se alinhar em todos os níveis, entende? Não é assim, eu faço afirmações positivas todos os dias, eu tô super legal aqui, sim, mas não acontece nada, você percebe? Porque sozinho uma força não te leva para lugar nenhum, e não é com a sua cabeça, eu vivo falando isso, você vai resolver a questão do seu cliente, para começar. Então, quando isso acontece, quando você se alinha, né, a leitura de campo, um negócio assim, sabe, a tela estava imunda, você limpa, você enxerga, ela flui de uma forma natural. E é isso que a gente ensina, é isso que você aprende. No método ECO, você aprende a trabalhar esse alinhamento, porque sem isso, você não vai fazer nada. Então, você precisa trabalhar controle de pensamento, controle de expressão de sentimento e reconhecimento, controle do seu corpo físico, né? E precisa vir daqui para fora, daqui para cima. Por isso que a gente tem um corpo, entende? Para desbloquear a segurança na sua leitura de campo, você precisa alinhar essas três forças. E tudo começa com o seu corpo físico. Ok, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô alinhada. O que eu faço com esse campo que está na minha frente? Faça as perguntas certas. Faça as perguntas que te conectem com o campo, porque um erro muito comum e que dá problema é fazer pergunta errada. É aquela coisa, né? A boa resposta tá aí, você só precisa saber fazer a pergunta certa. Então, tipo, fazer pergunta fechada que induz a uma resposta pré-definida, tiro no pé, entende? Isso limita a sua leitura de campo e impede que a verdadeira dinâmica que está escondida ali seja, então, revelada. Esse é um problema muito comum. Né? E o que eu ensino para os meus alunos, né, e que eu quero que você aprenda também, como solução para isso, é fazer pergunta certa. E a pergunta certa, você fala assim, como que eu vou saber qual que é a pergunta certa? Começa abrindo as suas perguntas, sabe? Perguntas que convidam o campo a se revelar por completo. Né? Um exemplo disso, você quer ver um exemplo bobo disso, que muitas vezes, né, porque a gente faz um trabalho de supervisão, então eu vejo meus alunos trabalhando, então de repente você pode substituir uma coisa, né, você faz uma pergunta ali para um representante, né, para uma pergunta ali dentro do campo, tipo, você sente raiva?
Você está induzindo uma resposta, percebe? Porque você pode estar até sentindo, percebendo aquela energia de raiva ali. Aquilo pode estar, né, escrito com todas as letras, mas quando você manda uma pergunta dessa, você está orientando. Às vezes o cliente nem está sentindo raiva e fala, é mesmo, né? Estou sentindo raiva. Porque a gente é manipulável, a gente é induzível. Então, assim, o seu trabalho ali é manter a neutralidade e permitir com que o cliente faça esse percurso e chegue lá. Então, o que você vai fazer? Em vez de perguntar se você sente raiva, você fala assim, o que você sente quando você olha para isso? Toda a diferença, entende? Porque aí você permite, porque não se trata de falar assim, olha, muito bem, adivinhei que era raiva, tá vendo? Não, claro que não. O que se trata é assim, de você facilitar um caminho para que esse cliente chegue no que realmente está emocionalmente implicado naquele emaranhado. Pouco importa se é o que você acha que é o que não é, né? Uma das posturas do ajudante é eu vou sem intenção, eu não quero nada para esse campo. Então, quando você abre essa pergunta, o que você sente quando você olha para isso? Né? Onde você é tocado? E você pode mirar também, como, onde que isso está no seu corpo? Entende? Você permite a esse cliente fazer esse mergulho de interiorização e chegar no que realmente interessa. E isso faz toda a diferença. A pergunta certa. Né? Fica atenta às próximas lives que eu vou fazer, que eu vou compartilhar mais estratégias práticas para te ajudar a crescer, para te ajudar a se destacar na sua prática, porque esse é o meu plano, essa é a minha missão, formar uma comunidade de consteladores de resultado que levam a constelação para um outro nível de prática.